E aí, beleza? Guilherme Cis aqui de novo, e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre análise de mix e master, como você faz para saber se a sua produção está soando bem de verdade. Eu já reparei que sempre que a galera chega para reclamar do seu resultado, nunca tem assim um diagnóstico muito preciso, né? Sabe-se que tem ali um problema, mas não sabe se dizer exatamente o que é. Isso acontece porque, mesmo que você use uma referência para comparação, você tem que saber mirar o seu ouvido nos aspectos corretos para você poder fazer uma comparação útil. É claro que existem uma série de plugins que nos ajudam nessa tarefa de análise, né? Eu já mostrei alguns aqui no canal, tem uma série que eu quero mostrar mais para frente, mas me caiu a ficha de que tão importante quanto conhecer essas ferramentas é você ter uma visão muito clara sobre quais são os atributos que definem o que é uma boa mixagem, uma boa masterização. Então, o que afinal você tem que prestar atenção na hora de julgar se a sua produção está bacana de verdade. É isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero te apresentar e explicar os critérios que eu utilizo nos meus julgamentos. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de ver, a sua forma de pensar. Então, me acompanhe aqui nessa tabela. Então vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo esses atributos aqui, que são os aspectos que eu considero assim, aspectos principais na hora de você fazer uma análise de produção. Isso que vocês estão vendo aqui é a tabelinha final com notas, tá, que eu dei para uma galera que participou de um concurso de mixagem que eu fiz em 2017. Então, em 2017 eu liberei umas tracks, a galera mixou, foi legal pra caramba, umas 40 pessoas mais ou menos participaram, e eu precisava usar ter um critério para poder dar nota para essa galera. Foi legal porque isso me forçou a racionalizar, né, essa questão de o que afinal de contas é uma boa produção. E em cima de várias coisas que eu venho lendo, né, e vivenciando ao longo de todos esses anos no áudio, eu cheguei nesses critérios aqui. E como eu tenho feito uns vídeos no sentido de passar algumas técnicas e algumas ferramentas de análise de produção, eu achei que era interessante passar isso aqui também para vocês, porque é um lado mais conceitual e que vai ajudar bastante a vocês fazerem o uso das técnicas e das ferramentas de forma mais consciente. Então eu vou tentar não demorar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas a coisa é basicamente o seguinte. O primeiro critério aqui é o que eu chamei de timbre dos elementos, né? Como eu já tinha enviado para os caras as tracks, e eram tracks de boa qualidade, eu considerei timbre dos elementos o critério que analisa o processamento das tracks, né? Basicamente equalização, compressão e saturação, né? O tanto que aquele elemento ele foi processado e o quanto aquele processamento trouxe benefícios ou acabou causando mais problemas ao invés de resolvê-los, né? Então, a análise de timbre é muito importante. Outro aspecto que é fundamental é o plano de volume. O que é plano de volume? É a relação de distância que é estabelecida a partir do volume de cada elemento, né? Quando você tem elementos mais altos, eles soam mais na cara do ouvinte, elementos mais baixos soam mais distantes, e você acaba formando também, através do volume, um escalonamento, né? Uma relação de distância entre os elementos em si. Então, quando você tem... O que eu avalio com isso aqui? Se eu tenho elementos que estão altos demais na mix, ou se estão baixos demais na mix, e se existe uma coerência, né? É de se esperar que a voz, por exemplo, seja um elemento que tenha presença, né? Uma caixa de bateria vai ser um elemento que vai ter presença, um ornamento, de repente qualquer, vai ser um elemento que vai soar um pouco mais discreto. Não seria de se esperar, por exemplo, um violão de base soando mais alto do que a voz principal, né? Então, tudo isso é a análise de plano de volume dos elementos. O terceiro aspecto é a cola. O que é cola? É o grau de coesão dos elementos. É um conceito um pouco subjetivo, mas fica mais fácil de você entender quando você pensa no que eu chamo de efeito karaokê, né? Imagina um karaokê, você chega lá, pega um cara para cantar no karaokê, é muito nítido que a sua voz ela não pertence à base, né? São duas coisas que estão totalmente desconectadas. Então, quando você mixa, né, ou quando você produz, quando você finaliza uma produção, você espera que aqueles elementos da música
eles tenham um senso de pertencimento, né, a um espaço comum, e que eles tenham um grau de coesão, que eles formem um bloco coeso. Quando você tem a sensação de que um elemento está descolado, desconexo desse bloco, a música ganha um aspecto amador, ok? Então cola é um fator fundamental, e cola já é um aspecto assim que acaba envolvendo uma série de outros atributos, né? O timbre, o processamento que você faz afeta a cola, o plano de volume que você usa afeta a cola. Então, daqui para baixo, os outros atributos, eles são influenciados pela questão de processamento e questão de volume também, tá? O próximo aspecto aqui é a dinâmica, né? O que é dinâmica? Existe um parâmetro chamado Dynamic Range, que mede a distância entre o seu limite de pico e o seu limite de volume de média. Então isso estabelece um espaço, vamos dizer assim, de variação de volume para os elementos da sua música. Então o tanto que o tanto de espaço que a sua música possui para que aqueles elementos variem de intensidade é mais ou menos definido aí pela dinâmica, né? Se você tem, o que eu avalio aqui? Se você tem uma dinâmica, uma faixa dinâmica muito extensa, você pode ter problemas quando o ouvinte for ouvir a sua música em sistemas com volume mais baixo, né? Se você tem muita dinâmica, muito espaço para variação de volume, se você ouvir num volume mais baixo, os planos de volume podem soar um pouco incoerentes e algumas informações podem sumir também. Aquelas informações que estão mais baixas, elas vão ficar baixas demais e vão sumir. Então esse é um problema que você tem quando você tem muita dinâmica. E quando você tem pouca dinâmica, ou seja, você tem uma faixa muito estreita, você tem pouco espaço de variação daqueles elementos. Então fica uma coisa muito cansativa, né? Uma música muito monótona, em que os elementos eles tocam na mesma intensidade o tempo todo. É claro que tem alguns estilos que tem mais tolerância para isso, mas de maneira geral a gente procura ter uma faixa dinâmica maior possível dentro da música para que ela não fique tão cansativa, né? Para que ela fique mais musical, vamos dizer assim. Outro aspecto que também tem a ver com dinâmica, outro parâmetro, é o chamado loudness range, que é uma coisa mais recente que estão medindo agora, que é a variação de loudness, né, de volume de média entre as partes da música. É importante também que a sua música ela tenha um certo contraste, né, que o volume do verso seja um pouco diferente do volume da ponte, que é diferente do volume do refrão, para que a sua música tenha uma curva de energia, né, para que ela tenha partes mais suaves e partes mais intensas. Isso também é muito importante na questão da dinâmica e na questão de você prender ali a atenção do seu ouvinte, tá? Então também é um aspecto que eu analiso em termos de dinâmica. Balanço de frequência, que é o próximo aqui, é mais ou menos o que a gente falou no vídeo do tonal balance, né? Balanço de frequência é o balanço entre os grupos de frequência da música, a quantidade de grave, médio e agudo que contém ali e se isso tá coerente, né? A gente viu que existe, vamos dizer assim, um certo padrão de música moderna e existe uma certa quantidade já esperada de grave, de médio e agudo, e você está dentro dessa expectativa faz com que a sua música soe mais dentro de um padrão comercial atual. Tá bom? Então existem ferramentas que ajudam também na questão do balanço de frequências. Inclusive é um aspecto que permite medições precisas, vamos dizer assim, né? Não é um atributo tão subjetivo. O próximo é balanço de ambiências e efeitos. Esse aqui, né, já pegando o gancho, é o tipo de atributo mais subjetivo, que você não tem nenhuma ferramenta que vai medir isso para você. Esse balanço é a quantidade de ambiência e de efeito que você está colocando ali na sua música, né? Então, em termos de ambiência, por exemplo, se a sua música está seca demais ou se a sua música está molhada demais, com muita poluição a partir das ambiências, né? Essa análise desse balanço é uma coisa que é fundamental de se fazer, e isso vale também para outros efeitos, né? Sei lá, você resolveu colocar um chorus na voz, e aí, esse chorus está bem dosado, né? Ou qualquer outro efeito, uma distorção, qualquer coisa do tipo. Então o balanço de ambiências e de efeitos de maneira geral precisa estar muito bem dosado. Em termos de campo estéreo, a
a influência que a sua organização do eixo horizontal da música traz para a sua produção, né? Então aqui você analisa basicamente duas coisas: o balanço em termos de volume do L e do R, ou do mid e do side, né? Então se você tem um bom equilíbrio de volume entre o lado L e o lado R, e um bom equilíbrio entre o que acontece no centro e o que acontece na parte side, na parte lateral da música. Se você não sabe muito bem o que é mid side, dá uma pesquisada aí, que é um conceito importante, né? Então o equilíbrio de volume, LR mid side, e também a questão da fase, né? Se você tem problemas de defasamento entre um lado e o outro do seu campo estéreo. Então, se você usou de repente algum efeito, ou se você usou alguma técnica, alguma ferramenta que pode estar criando algum defasamento do lado, do que acontece no lado R em relação ao que acontece ao lado L, isso é importante porque se você, dependendo da fonte de reprodução da sua música, você vai perder aí informações, né? O que a galera chama de compatibilidade com mono. Se você pegar uma música estéreo que tem problemas de fase, né, ou que está aberta demais, e botar para tocar numa fonte mono, como hoje é normal a galera ouvir em celular, ou ouvir naquelas caixinhas tipo JBL, que são caixinhas mono também, você vai ter uma perda de informação nesses elementos que soam abertos demais ou que estão até mesmo defasados. Então também existem ferramentas que te ajudam a fazer essa análise, e é um aspecto que você tem que ficar ligado aí na hora de produzir. Outro aspecto muito importante, que também dá para você fazer medições precisas, é em relação ao comportamento de volume, né? A gente falou que isso já é bastante discutido aí na literatura, que existe, por exemplo, padrões de volume, né? Então, um padrão de mixagem, você ficar no limite de menos 6 dB de pico, menos 18 dB de volume de média. Um padrão de volume de masterização para CD, você vai ter um volume de pico bem próximo de zero e um volume de média bem alto, às vezes menos 5 dB, menos 6 dB de loudness, né? Às vezes mais até, dependendo da produção. Ou então um padrão de volume para streaming, você vai ter um volume de pico um pouquinho mais baixo, ali perto de menos 1, e você tem também um volume de média mais baixo, por volta ali de menos 16 a menos 14 de loudness, né? Então, se você está produzindo, você tem que ter esses comportamentos de volume em mente e tem que estar coerentes em relação a esses comportamentos de volume, certo? Então, a sua mixagem tem que estar dentro desse padrão, a sua masterização tem que estar dentro desse padrão. Então, se você vai finalizar para CD, por exemplo, e coloca lá um menos 1 de volume de pico e um menos 12 de volume de média, isso não faz muito sentido, não tem muita lógica, né? E foi um dos aspectos que a galera do concurso mais cometeu erro, assim. Teve muita gente com um comportamento muito maluco, assim, sabe, das produções que eles entregaram. E para fechar, um aspecto que é definitivamente o mais subjetivo de todos aqui, né? Mas que é muito importante você ter consciência disso, de você mixar com esse pensamento, que é a questão da criatividade, né? O que é a criatividade? É o tanto que você se preocupou em criar elementos ou situações marcantes, né? Que valorizam a música, que prendam a atenção daquele ouvinte, que envolvam aquele ouvinte. Então você mixar de forma criativa, né, usando contrastes, usando efeitos, usando recursos que criam coisas malucas ali dentro, né? Esse cuidado com a criatividade faz com que a sua mixagem ganhe muito. A mixagem não é só um processo técnico, né, de resolução de problemas. Tem uma questão estética, e uma questão estética que vai muito além de timbres apenas, né? É possível fazer muita coisa em termos de criatividade para se criar coisas interessantes dentro da mixagem. Bom, então falei rapidamente para o vídeo não ficar muito grande, até ficou um pouco, mas anotem esses critérios, porque senão vocês vão esquecer. Anotem, deixem
no papelzinho aí, no post-it perto de vocês, e nas próximas produções que vocês fizerem ou próximas coisas que vocês pegarem para avaliar, deem uma checada nisso. É claro que se você pegar uma super produção, não vai ter problema de nada disso, né? Óbvio, isso aqui são critérios de uma boa produção. Uma boa produção, uma produção de nível nacional, uma produção de nível internacional vai estar dentro disso aqui, né? Mas quando você estiver analisando coisas de sei lá, estúdios, concorrentes, ou de amigos, ou até mesmo suas próprias coisas antigas que você fez, pode ser um exercício bem interessante esse aí, você pegar coisas antigas que você fez e dar uma sacada, né? Pensando dentro desses critérios aqui, você vai ver o quanto que você evoluiu, o quanto que de repente você ainda continua errando, tá? Então pode ser uma coisa bem útil. E aí, gostou? Eu espero que sim. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo e assinar o canal, isso é muito importante. E se você ainda não se cadastrou na nossa lista VIP, se cadastre, porque é para lá que eu mando os treinamentos gratuitos mais completos, né, mais extensos, que eu consigo explicar mais e que vão alterar mais, vão melhorar mais aí o seu resultado, tá? E se você quer aprender rápido de verdade, você tem que conhecer os cursos da CISI Produções. Eu te convido também a clicar no link que está aí na descrição e você vai poder conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho de didática. Eu tenho certeza que eu tenho bastante coisa para te ajudar e a gente tem bastante coisa para estudar junto, beleza? Um abração, vamos lá, até a próxima.